terei paz. Então eu busco um ambiente em paz para ter paz. Entendeu? Né? Então, basicamente, é o que eu faço aqui. Como tudo começou? Como que tudo isso começou? Por que eu estou na internet falando isso? Por que o Inácio está falando isso na internet? Como? Então, tipo, esse cara tá falando essas coisas aí e tal. Então, eu vou contar para vocês um pouco como tudo começou. Entendeu? Tipo, o início do porquê que eu tô aqui falando isso. Tipo, quando, em que momento que isso começou a acontecer? Qual que é as referências? Cara, tipo assim, quando eu fiz essa tatuagem, existe um porquê disso. Então, quando tudo começou? Então, essa vai ser a ideia da live, né? Como tudo começou. Esse é o título da live, ok? Eu vou tentar explicar um pouco do conteúdo apresentado aí, dos posts e tal, e espero que isso seja contribuinte aí para a sociedade, para a saúde, né? Como um todo da sociedade aí e de cada um de nós. Tá. Basicamente 60% do que você fala, você não faz, você não aplica. Basicamente 60% do que você fala todos os dias não é aplicado na vida. E a gente fala isso um pro outro e, né? E não é feito, não é praticado. Só 40%, portanto, do que você fala, você faz, né? Tá, eu vou dar um exemplo do que eu disse aqui. Eu vou começar assim, ó. Como tudo começou. Eu vou tentar ser um pouco claro do que está aqui dentro da minha cabeça. Dessa experiência que eu colhi, eu vou falar para você e você vê se você já viveu algo. Se você já viveu algo, se você já passou por isso. Aí a gente pode chegar junto num consenso, né? Tá. Você já falou a verdade? Você fala muito a verdade para as pessoas? Você é um cara, tipo, que fala a verdade, tipo assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra você, ó, isso, assim. E a pessoa, você fala a verdade? Você já falou a verdade para sua esposa? Você já falou a verdade para o seu amigo? Você já falou a verdade para a loja? Você já falou a verdade na conversa? Você falou a verdade para o teu amigo? Tá. Como tudo começou? Eu percebi que quando eu falava a verdade, era inútil. Quando eu falava a verdade, as pessoas não valorizavam isso. Eu percebi na minha vida, entendeu? Vivendo. Tipo assim, ó, é isso. Olha lá, olha que isso aí não tá bem contado, entendeu? Tipo assim, né? Eu percebi que as pessoas não gostam da verdade. Isso eu tô falando como tudo começou. Como que eu tô aqui hoje? Por que eu tô aqui hoje? Eu tô aqui hoje porque eu criei um banco de dados de informação de acordo com a minha vida. Eu colhi informações por toda a minha vida. E essas são umas. Eu percebi
que a verdade não é bem-vinda. E quando você fala a verdade, às vezes as pessoas não gostam. Quando você expõe uma verdade, principalmente sobre a pessoa, é verdade. E aí as pessoas não gostam. Ou sobre... Eu já percebi que que na minha vida assim eu menti pouco, né? Tipo, eu sou um cara pouco mentiroso. Daí o que acontece? Eu percebi que não adiantava você ser verdadeiro. Então, a partir daí, eu comecei a ter uma autonomia. Eu comecei a construir um banco de dados sobre... Peraí, mas... Porque eu comecei a construir um conteúdo informacional que me deu este comportamento que eu tenho hoje na internet. Você já percebeu, portanto, que às vezes a verdade não é bem-vinda? Que quando você fala a verdade as pessoas não gostam? Você já percebeu que às vezes você fala a verdade e as pessoas não acreditam? E você viu que às vezes você fala a verdade e você sai por mentiroso? Já percebeu? Tá. Ok. Eu tenho uma característica bem diferente das demais pessoas, eu sei que eu tenho, e é evidente isso, no sentido de que eu sou bastante sensitivo, eu sou bastante sensível. Eu sou um cara bastante sensível, entendeu? Então, essa sensibilidade que eu tenho, você talvez não perceba. É uma coisa que eu só eu sei que tenho e falo aqui, né? E daí, o que acontece? Tu tem que ser trabalhado, entendeu? Você como pessoa, você é uma pessoa assim que tá tipo... É como se fosse um melhoramento, tem que ser feito um melhoramento em você, entendeu? Nas pessoas. A partir desse melhoramento, as coisas vão fazer mais sentido, principalmente do que eu falo. Mas deixa essa parte para outro momento, né? O que eu quero falar agora é assim. Eu comecei a perceber que a verdade não adiantava ser falada. Quando você percebe que a verdade não tem contundência, o que você faz? Você para de falar. Tá, outra coisa. Por que a realidade tem a ver com pessimismo? Eu vou te explicar. Tipo assim, não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Por que existe essa relação de pessimismo com realista? Porque quando você quer ser realista, você tem que se preparar. Você não quer ser negativo. Eu comecei a perceber isso também. Eu comecei a perceber que para mim ser realista, eu tenho que me preparar para alertar você para que eu não vou ser negativo, eu só vou ser realista. E eu comecei a perceber o porquê dessa relação de realidade com negativo, porque eu preciso me preparar para falar para você, não estou sendo negativo. Não é a questão de ser negativo, é a questão de ser realista. Então eu comecei a perceber isso na minha vida. Então assim, por que eu ser realista vai combinar com ser negativo? E você alerta e você trabalha, não quero ser pessimista, eu vou ser realista, entendeu? Né? Então, por que você tem que fazer essa preparação e esse concílio informacional de realidade com negatividade, e você tem que esclarecer que você não está sendo negativo, você está sendo realista, e porque isso vai passar a informação de negativo, por você ser realista. A realidade é negativa? Não é, mas parece. Então, eu percebi isso. Eu comecei a me questionar, entendeu? Sobre estas coisas do nosso comportamento. 90%, eu vou ser bonzinho com você, 90% do que eu estou falando aqui é você. É você. Eu sou você. Entendeu? Só que você não conseguiu questionar.
Você não parou para... Você já falou a verdade. Você que faz a preparação. Ó, viu? Eu não quero ser pessimista, veja bem. Estou sendo realista. Você que faz isso. Só que você não percebeu. Eu percebi. 90% do que eu estou falando aqui, meu amigo, é você. Este cara é você. Então, eu não sei o porquê até hoje as pessoas olham para mim ou veem o meu conteúdo como estranho. Se eu só estou falando de você, do seu comportamento. O que eu faço é o que você fala. Só que eu percebi uma coisa nesse tipo e questiono. Por que a verdade tem a ver com... Por que ninguém gosta da verdade? Por que você fala a verdade e fica inimigo da pessoa? Então, quantas vezes você já falou a verdade para alguém e a pessoa ficou brava contigo? Quantas vezes alguém já falou a verdade para você e você ficou bravo com a pessoa? Tá, e por que você nunca fez nada? Porque vocês não conseguiam se questionar, mas por que isso? Entendeu? Então você já sofreu isso ou já fez em alguém? Então eu te pergunto, qual que é o espanto com o meu conteúdo? Qual que é o espanto que eu começo a falar, vocês acham que eu tô louco? Quantas vezes você falou a verdade e você perdeu a amizade com a pessoa? Então o que tem de louco aqui que eu tô falando, homem? O que tem de louco? Que eu descobri uma coisa, que eu percebi uma coisa, e esses questionamentos meus indicam isso. E por que você não fez? Pois é, eu também não fazia. Eu também nunca me questionei. Eu só sei que eu falava a verdade e perdi a amizade. Eu só sei que falaram para mim a verdade e eu não gostei. Só que eu entendi o porquê disso. E o porquê disso não era para ser tão estranho. Afinal de contas, faz parte da sua psique. Tudo o que eu estou fazendo aqui é o que você fala, é o que você vive. E é a partir dessa explicação, portanto, e então, que eu vou continuar mais um pouquinho com a live. Tá. Elogio estraga. Eu só vou fazer uma crítica construtiva. Tá. Primeiro, por que um elogio estraga? Por que você... Poxa, cara... Que você... Pô, cara, o cara é excepcional. Você é excepcional, cara. Por quê que isso estraga a pessoa? Por que elogio estraga o cara? Faz 1000 anos que isso está na Terra. Acontece que você não percebeu. Você não tinha chance de perceber isso. E eu percebi. Eu descobri o porquê que elogio estraga. E você vai ficar de cabelo em pé quando você vê o porquê. Por que a tua admiração... Cara, ó... Bicho, vamos, o cara é foda. Por que isso começa a estragar aquela pessoa? Cara, é uma informação positiva. Deveria construir ele, fortalecer. Mas por que leva ele a um estágio de relaxamento e depreciação e ele decai? Então, brother, elogio estraga é uma coisa que você já fez com a pessoa. Quantas pessoas você já elogiou e estragou a pessoa? Ou você falou, elogio estraga. Não é verdade, não. Algo que elogio estraga, entendeu? Foi só elogiar o cara. Pô, o cara tava indo bem, eu falei bem do cara, o cara já pipocou todos os ovos. E, pô, você já viveu isso. E você já sofreu isso. Então, o que tem de tão estranho no meu vocabulário?
Não tem nada de estranho aqui, porque eu estou falando o que você fala. O problema é que eu destrinchei uma informação, eu entendi algo, eu entendi isso, eu entendi o porquê que elogio estraga e não deveria. Eu entendi por que uma crítica, uma observação negativa, viu? É o seguinte, ó, Inácio, eu vou te dar vou fazer uma crítica para você, ó, você prepara, tá vendo? Tá vendo você se preparando? Viu? Não, ó, eu vou fazer uma crítica, ó, você tá sabendo que vai mandar uma chapuletada. Você tá sabendo que você vai dar uma informação negativa pro cara. Viu, ó, Inácio, é o seguinte, vou fazer uma crítica do teu CD aí, ó, é o seguinte, ó, pá aqui. Não, mas é uma crítica construtiva. Aí, por que você faz isso? Por que você faz isso? Então, eu descobri por que você faz isso. E vou falar curto e grosso. E bem claro. Quando você se prepara, você fala assim, ó. Viu? Vou fazer. Não, mas não é uma crítica construtiva. É uma crítica construtiva. O que acontece? Existe uma capacidade no ser humano de converter a informação. A informação pode ser falsa e ele pode converter para a verdade. Ela pode ser verdade e converter para mentira. Por isso que quando você elogia, inverte e soa negativamente, porque na realidade você está intuindo que você vai converter a informação, ou seja, elogio é uma informação negativa. Ela tem essa capacidade de estragar porque ela é negativa, ou seja, um elogio não é positivo. Mas elogio era para ser positivo. Porque na realidade, quando você me elogia, você me exalta. Mas por que me estraga? Porque você está portando duas informações no mesmo item. Tipo assim, é disso que eu estou falando aqui. É disso que eu estou falando aqui. Física quântica é um universo paralelo da nossa vida, onde as leis da vida física conhecida mudam. Peraí. Física quântica é como se fosse uma parte da ciência ou algo assim meio... Física quântica é um mundo paralelo ao nosso. Tipo assim, lá as leis são todas diferentes, só que é um mundo invisível. É um mundo tipo teórico e de subpartículas. Microscópico. Não. É microscópico. São na vida dos átomos, a vida O que significa isso? Que é a nossa Constituição? Mas a nossa Constituição é o quê? É o passado, o presente e o futuro? Daí não. O passado, o presente... Na realidade, na mecânica quântica, na física quântica, não existe passado, presente e futuro. É um tempo só. Agora a pergunta certa. O que é o tempo a quântico? Tempo quântico? O tempo a quântico. Tempo a quântico? Não. Na realidade, assim, não é essa a pergunta, mas assim, a quântica é um lugar do entendimento nosso onde existe, tipo assim, a dúvida. É um lugar onde não existe passado, presente e futuro. É tudo um tempo só. Só que é um mundo das coisas pequenas. Né? É que não dá para te explicar num só item, até porque você vai me desconcentrar num vídeo ali. Ó. Mas assim, é uma coisa que teria várias explicações para te dar, mas é muito das bactérias, do pequeno. Entendeu? Das coisas quase invisíveis, que nós não vemos, mas existe, e por nós sermos constituídos de átomos, que são processos subatômicos, existe um mistério nesse entendimento, entendeu? Então, por exemplo, no mundo quântico não tem gravidade. Lá não tem gravidade igual aqui que as coisas caem, entendeu? Lá as coisas flutuam. Então é um místico de fantasia com realidade, que é uma coisa para ser descoberta, né? Mas é real.
Só que não é real no sentido de que é real para ser aplicado aqui, ou seja, eu não tenho poder quântico. Isso não é uma coisa que dá para se ter poder, entendeu? Então é mais ou menos por aí, amor, mas fica difícil, você tem que assistir meus vídeos, você vai entender. Mas é que eu fui pesquisar o que é poder, o que é poder, e ele falou, e lá no Google, falou assim, que é o teu passado, o teu presente e o que você vai para o futuro. Sim. É umas coisas que você viveu no passado, que você traz no presente e que você vai viver no seu futuro. Sim. Sim, faz sentido, é complicado. Na realidade não é uma coisa que se resolve numa pegada só. Tá? Mas os meus vídeos eu falo tudo sobre isso aí. E na realidade o que acontece? Mecânica quântica é tipo assim, esse negócio quântico é meio místico, misterioso. As pessoas estão gostando de... só que daí, amor, tem que acompanhar, eu vou te explicando se for o caso, se você quiser. Uma hora você vai ver que faz sentido. Tipo assim, na física quântica, é como se não existisse macho e fêmea. Entendeu? Se perde esse dado. É todas as coisas. Eu sou macho, fêmea, leve, pesado, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Basicamente isso. Por isso que vem a ideia de poder aqui, quando você vai falando disso. Como se tivesse um poder envolvido, entendeu? Só que daí é como se, mais ou menos assim, é como se fosse um clínico geral. Um clínico geral dá uma prévia de tudo, depois você vai para o especialista, né? Ou seja, o clínico geral seria um cara que sabe de tudo, mais ou menos, do que fazer. Quando ele te mandar para um especialista, perde a quântica. Porque fica um item só cuidado. Vamos supor assim, ele pega você e vai cuidar do teu coração. No passado, só no passado. No presente, só no presente, no futuro Aí é outra história, porque na realidade assim, a mecânica quântica ela diz que o ontem não tem nada a ver com o hoje, basicamente. E que o hoje não terá nada a ver com o amanhã. Só que na nossa vida, o ontem tem a ver com o hoje. E o hoje muito mais com o amanhã. E é esse o que não bate. Porque a mecânica quântica diz o contrário do que nós entendemos, entendeu? E a mecânica quântica é conhecida pela vida, pela ciência principalmente. Ela é real, essas coisas existem. Eu te explico, mas eu vou ficar lá, o vídeo está lá gravando. Eu te explico depois, tá? Meu Deus do céu, cara. Onde é que eu tava? Esqueci agora. Por que você se prepara para fazer uma crítica construtiva? Então, porque existe uma capacidade de conversão da informação em você. Entendeu? Por isso que você vai mandar uma pá e quer dizer que constrói. Por quê? Porque está perdendo o dado matemático da informação, ou seja, você está neutralizando o que é. Você está dizendo que falar bonito é feio. E que falar feio é bonito. Ó, eu vou te dar um elogio, mas elogio estraga, hein? Ou seja, você vai fazer, você está falando, você está desfazendo o que é. Você está mandando a mesma vibe, por isso que a reação é contrária. Tá, a questão é que eu me questionei sobre isso. E eu me perguntei, e eu entendi isso. E quando eu comecei a buscar essas questões, do porquê que uma crítica constrói e porquê que um elogio destrói, eu encontrei uma informação. Eu entendi uma coisa. Nisso, tem mais exemplos. Lembra que eu disse que 90% do que você fala é o conteúdo meu apresentado? Lembra que eu disse que ali 60% no início da aula eu falei 60% do que você fala você não pratica? Então, essas informações que você fala, mas não pratica na verdade, elas são informações desprovidas de matéria. Elas estão, ou seja, é uma informação que tem capacidade de visitar um outro universo não matemático. Por isso que ela não está sentenciada com o valor do registro do ato. Por isso que você quer converter, dizer que elogio estraga.
Porque ela tá, além de ela não estar registrada, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que você chama isso de caneta, porque tem o registro da matéria segurando a palavra caneta. Isso não acontece com o elogio. O elogio é bonito. Quando ele estraga, ou seja, elogiar alguém é feio e destrutivo. Só que como é que você converteu essa informação? Como é que você conseguiu isso? Você não sabia, mas você não consegue fazer isso na vida material. Você tem que ser tirado da vida material e ir para um espaço etéreo ou desprovido da matéria, ou seja, um outro ambiente não matemático. Eu quero dizer que você visita um ambiente não físico e não sabia. Só que quando você fala isso, você está tentando converter o valor das coisas. Entendeu? E 90% do que eu estou falando é o que vocês falam. E 60% do que eu disse que vocês falam, vocês não praticam. São essas coisas. Eu vou dar um exemplo. Pressa é inimiga da perfeição. Vocês falam, mas não praticam. A pressa é inimiga da perfeição. Paciência é a alma do negócio. Paciência. Por que você não tem paciência? Cara, paciência é a alma do negócio. Por que tu tá com tanta pressa? Então, essas coisas, mais várias que eu posso citar, fazem parte do pacote das 60% de coisas que vocês falam e não praticam. E por que vocês falam e não praticam? Por que vocês sabem, falam que a pressa é inimiga da perfeição e vocês vivem com pressa? Tá. Ok. Olha aqui. Eu vou tentar achar um negócio aqui, mas eu vou continuar aqui na pegada que eu tinha. Tá. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Por que você dá? Não está falando que é inútil? Conselho é inútil, está falando, alguma coisa está falando. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Ou seja, conselho não é bom. Está convertendo. Conselho era para ser algo que construísse, não vai. O que está acontecendo, meu amigo? O que está acontecendo? Uma coisa que você não sabia e que eu descobri. Porque eu entendi essas palavras no sentido literal delas. E elas não são palavras de calibre racional. Elas são de outro, tipo assim, de outro universo não racional dentro da racionalidade. Por isso que você vê que não faz muito sentido. Mas por que você usa? E depois o louco sou eu, né? Depois o louco sou eu. O desinformado e o abilolado é que sou eu. Por que você usa isso se você não pratica? Tá. Você vai dizer assim, isso são ditados populares. Depois não vou falar sobre os ditados populares agora. Eu sei que são ditados populares. E você sabe também, a questão é aquilo. Se conselho, de boa intenção, o inferno está cheio. Está dizendo que boa intenção não é boa. Ou seja, quando você está tendo boa intenção comigo, eu tenho que ficar com o pé atrás. Porque tu é duvidoso. Porque de boa intenção o inferno está cheio. O que é isso, meu amigo? O que está acontecendo aqui? Sabe o que está acontecendo aqui? Tinha algo querendo se comunicar com você. Algo ilógico. E você é um ser lógico. Isso pega você verbaliza dentro da razão,
mas ela não tem total raciocínio nela. Pode ver, é uma frase descabida de raciocínio, principalmente no baque com a percepção da vida. Quando você vai para a vida, você fala, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Você vive dando conselho e tem gente te ouvindo. E tem uma frase que falou, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. E você fala, e o pior é que tem quem ouve. A pressa é inimiga da perfeição. Todo mundo fala, todo mundo com pressa, e ninguém está nem aí para a pressa que é inimiga da perfeição. De vez em quando vocês esboçam tentar usar isso e não conseguem, porque vocês vivem com pressa e você vê que a frase não cabe aqui. Aí, de boa intenção, o inferno está cheio. E você tem boa intenção comigo com uma frase dessa tentando me alertar. Então, meu querido, eu só descobri algo que sempre esteve no teu colo. E isso vai doer, isso vai ser chato mesmo, porque esteve para nós entender isso. Só que a nossa incapacidade cognitiva não conseguia codificar essa informação, porque ela não é captada pelo raciocínio. Por isso que ela vem com características estranhas. Por isso que ela vem com tipo assim, como assim? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, tipo assim. Por isso que ela vem com esse... Por quê? Porque ela é ilógica visitando a razão. Ela habita e você verbaliza com cunho racional. Antes só do que mal acompanhado. Um homem é prevenido vale por 2. Matei 2 coelhos com uma cajadada só. Você já tentou matar 2 coelhos com uma cajadada? Então são pulsos descognitivos, ou seja, são frases que tentam imitar dentro da vida da realidade ser praticada, mas você vê que você não... Se você for para a prática pegar 2 coelhos numa cajadada só, você vai falar, mas como assim? 2 coelhos numa cajadada só? Então, porque na realidade, essa frase, peguei 2 coelhos numa cajadada só, ela não é para você matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ela é só uma amostra de algo não racional que achou um jeito de se configurar para a sua percepção. Só que ainda assim não está com o dado exato da substância. Por quê? Porque como vai pegar 2 coelhos com uma cajadada só? Você não pega um. Então foi só um jeito de algo habitar no meio de nós com porcentagem de razão. Aí você vai dizer, não, isso são os ditados populares. Meu querido, isso é inteligente. E você pensar que é ditados populares já é o domínio da própria coisa. Do quê? De algo não matemático que habita no meio de nós. E ela se identifica por esse tipo de perfil. E você fala. Quem vê cara não vê coração. Tá te alertando. Quem vê cara não vê coração. Só que isso fica óbvio, porque o coração está escondido. E você está vendo minha cara. Só que na realidade, quem vê cara, não vê coração, não está falando exatamente do que você está pensando que é. É só uma forma que uma energia achou para existir entre nós com raciocínio, mas não perder a ilógica. Então ela precisa ser meio a meio, entendeu? Ela precisa ser tipo assim, porque senão a gente ia estranhar. Da onde? Como assim? Quem vê cara? Que bicho é esse? Quem vê cara não vê coração. Você ia perceber. Então ela deu um jeitinho de se filtrar e se besuntou de razão. Aí você fala para mim, porque você não vê meu coração, mas você vê minha cara. Só que ela te alerta, quem vê cara não vê coração. Você pode perceber que nessa informação tem 3 informações ao mesmo tempo. Porque está falando bem e mal de mim ao mesmo tempo. O dado que ela te dá são 2 informações sobre mim. Veja bem. Quem vê cara, eu vou anotar aqui para mim não esquecer. Quem vê cara não vê coração. Você pode ver que essa frase, ela fala bem e mal de mim. Ela te dá um alerta, mas ela te dá garantia sobre mim. Ou seja, ela te alerta sobre mim, mas fala, confia nele. Porque você pode ver que ela vai ser usada para todo mundo, sem distinção. Você pode usar isso para todo...
O padre é bonzinho. Quem vê cara não vê coração. O bandido é malzinho. Quem vê cara não vê coração. Ela é neutra, tá sentindo? Tá sentindo que ela tenta ser neutra, ela é neutra, mas ela ganha duas substâncias opostas, positiva e negativa, que se anulam na neutralidade dela, porque ela é usada para todo mundo. Vamos supor que eu sou o teu genro. E aí eu sou bonzinho e vou conhecer você na sua casa, conhecer a tua filha, e eu sou todo gentil e amoroso, e a tua mulher fala, ó, quem vê cara não vê coração, marido. Então, isso foi para mim. Por quê? Porque ela te alertou que a minha docilidade pode ter um problema que você não está percebendo, porque você não vê meu coração. Então, você percebeu que essa frase te dá um alerta de duas informações opostas? Então, é tu que está sendo anulado. Tu perdeu a cognição quando tu tenta usar ela. E tu tenta não perder a cognição, tu tenta usar ela com raciocínio. Quem vê cara não vê coração, sai daqui. Não. Quem vê cara não vê coração, vem aqui. As duas interpretações, sacou? Ela te joga duas informações opostas. Vamos supor, Inácio, quem vê cara não vê coração, sai daqui. Não, peraí. Inácio, quem vê cara não vê coração, vem aqui. Essa cara feia tua não me engana. Você é um cara bom de coração, eu sei. Inácio, sai fora. Essa cara mansa tua aí, não sei não, entendeu? Sacou então? Então, meu querido, agora você vai fazer o seguinte, mete o dedo na porra desse like, compartilha esse vídeo e larga a mão de ser arrogante, egoísta e atrasado e orgulhoso. Entendeu? Mete a mão aí nesse coraçãozinho, dá um like e fala, pô, que assunto bacana, e eu vou levar isso pra minha vida e vou aprender mais. Entendeu, cara? Para de ser orgulhoso. Porque tá feio, entendeu? Tá feio isso aí. Eu descobri uma coisa, brother, que nem a ciência, nem a religião ninguém tem. E eu não sei por quanto tempo isso vai durar, mas eu te esfreguei um monte de dados aqui que tem grande contundência de ser real. Eu te dei uma explicação aqui que tem grande veracidade de ser isso mesmo. Então, no mínimo, eu não quero que você dê seu like para mim, no mínimo, não fique achando que eu sou louco. Porque eu só descobri uma coisa que você não foi capaz. Entendeu? Que bom, então. Eu sou de Inácio em Solo, olha aqui, ó. 225, Kiss Me Devil, aqui. O dia que você quiser saber o porquê que eu tatuei os Transformers no meu ombro, não fica achando que eu sou louco. Vem que eu vou te dar uma explicação, você vai ficar de queixo caído. Tá? Perfeito? Ótimo. Portanto, então, tendo em vista que a live ficou boa, eu consegui trazer uma explicação tipo, não é, né? Não é, você viu que isso não é. Mas se for, né? Então, tendo em vista todas essas informações, os ditados, a explicação dessa energia, se infiltrou, papapá, e você não consegue pegar, eu entendi, eu me questionei, eu vivia, que é você a mesma coisa, eu expliquei tudo isso e coloquei explicadinho, para que eu te passe convicção da minha sanidade, entendeu? Porque você viu que o papo fica insano, porque eu estou tentando fazer um trabalho, né, na internet, então, através disso, portanto, e então, eu faço bons votos que a gente prospere com tudo isso, porque isso é bom. E a gente é muito bom para a nossa vida entender isso. Para isso, então, eu vou dando um tchau na live, mas eu quero falar mais algumas curiosidades, tipo desse calibre desconhecido, né? Quem vê cara não vê coração, as coincidências, aquela coisa da coincidência, entendeu? Da paciência, que é a alma do negócio, a pressa inimiga da pressa, tudo isso aí que eu te expliquei, que eu não vou repetir de novo, para que você entenda, e é uma informação não codificável pelo seu cérebro. Ou seja, ela está meia codificada, por isso que umas coisas você consegue praticar. Vamos supor assim que você consegue praticar um homem é prevenido vale por 2. Você consegue. Cara, agora, um homem prevenido vale por 2 é uma frase ilógica.
Isso não faz muito sentido de razão. Só que você, às vezes, pratica isso. Você vai falar, não, eu sou um cara prevenido, nossa, quanta coisa. Mas é que você não sabia que tem uma coisa ainda, né? Então, aí eu vou te dizer mais uma coisa, portanto, que então, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Primeira impressão é a que fica? Por quê? Por que a primeira impressão fica? A primeira impressão não precisa ficar. Por que logo a primeira impressão é a que fica? Cara, por quê? Então, você viu que você está legislado? Então, perfeito. Ok. Show de bola. Ok, eu fiz aí um trabalho de resgate, de tentativa de te deixar aqui, né? De fazer você ficar aqui, você ser participante aqui do canal. E ok, a partir de agora eu vou dar uma relaxada e vou procurar alguma brincadeira, alguma informação curiosa que possa conciliar com esse conteúdo. Mas se você quiser ir, pode ir, mas talvez eu fique mais uns 15 minutos, fechou? E daí chega por hoje, sacou? Então tá bom. Ok. Deixa eu contar algumas coisas, deixa eu ver se eu lembro de algo bem curioso. Algo do trabalho, algo das minhas aventuras de empreendimento, minhas relações com mulheres, deixa eu ver o que eu poderia falar, questão de brigas de amigo, coisas estranhas, deixa eu ver o que eu poderia pegar aqui de um item. Eu acho que eu teria que ir lá nos meus posts, né? Tem a tal da técnica do ponto, que eu falo aí, tem que a gente vai entender. Daí existe essa coisa, então, intangível, que permeia essa vida, fica não totalmente racional, e ela fica meio a meio, e são essas frases que eu citei. Fora isso que a live já ficou boa, eu vou tentar falar mais alguma coisa, tá? Mas aí já deu, eu já expliquei ali, já vendi meu peixe. Não sei se você vai comprar, né? Mas eu já vendi, tá? Agora eu vou tentar uma curiosidade, cara. Onde é que tá? Vamos ver no Instagram umas informações? Vamos lá, então. Vamos lá. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um tipo de fortalecimento em você. Você tá muito fraco. E aí eu tô fortalecendo um pouco a sua defesa, entendeu? Para isso eu preciso dividir o mundo em 2, entendeu? Eu tenho um procedimento técnico. Eu preciso dividir o mundo em 2. Dividindo o mundo em 2, eu preciso dividir as coisas em 2, né? E aí eu trabalho uma porção e outra porção. No caso, eu tenho um projeto de absolutamente o meu canal é para poucas pessoas. Ele não você não vai estar aqui, se 2 milhões de pessoas estiverem no meu canal, não vai ser porque essas 2 milhões de pessoas vão conseguir alguma coisa. Coisas tipo, o que eu tô falando assim, ela tem uma característica afunilada, ela não consegue selecionar muita coisa, entendeu? Então, são poucas pessoas, tipo poucas, 1, 2, nenhuma, 30, que vão entender isso. É pouco. A plebe, a maioria, o mundo não vai, entendeu? Uma geometria que é natural, não tem como fugir. Eu estou preparado para isso. É poucas pessoas que vão entender isso. Que vão falar, nossa, cara, pá, tô contigo e não abro, tipo um negócio assim, sabe? Poucas pessoas, é uma coisa que não é para todo povo, não. Daí, essa é a primeira informação que eu tenho que te dar. A segunda é que é para todo mundo. Só que daí eu tenho que mudar o espaço dimensional, entendeu? Então, para mim falar que é pouco, que é para poucas pessoas, não é o espaço físico normal que eu falei. É sobre um outro critério que eu usei. Para falar que é para todos, eu tenho que mudar o espaço dimensional, entendeu? Daí você viu que já ficou mais bonitinho, né? Tá?
Tá, é só isso, senão vai ficar muito complicado. O que eu consegui fazer raciocínio antes, eu vou perder agora aqui, se eu não cuidar. Vamos ver uns detalhes de posts. Vamos lá no meu canal lá, que eu quero pegar uma curiosidade e destrinchar um frango lá. E esse vídeo vai ficar na internet aí, tá? Ah, eu tô em live? Aqui, é claro, eu tô em live aqui no canal. Eu vou pegar os posts aqui, ó. Lembre que eu disse que 60% do que você fala você não pratica. Lembra que eu disse que tudo que eu faço aqui 90% é falado por você, vivido por você, ou você já fez ou já sofreu. E lembra que eu falo que eu esqueci, mas eu já acho aqui, ó, que tem uma coisa desconhecida que a gente precisa entender, né? Então vamos ver aqui. Vamos ver o post aqui, ó. Então, assim, de novo já deu uma parada, né? Mas eu já expliquei bem ali, tá? Beleza? Tá. Uhum. Tá. Tá, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, eu acho que tá bom. Tá. Você tá mal instruído, tá? E aí, eu vou te dizer uma coisa. Você não gosta da Globo. Eu não gosto da Globo. Entendeu? Eu também não gosto da Globo muito. Por causa do tipo de perfil que ela tá adotando, né? Mas no caso ali. Aí o que acontece? Nós temos outros canais. Tem o SBT e tem Record, por exemplo, e Band. Esses são os canais abertos, né? O que acontece? O que acontece? Eu vou te dar um procedimento, uma tática, e eu quero que você pense sobre isso. Vamos supor que você reclame você reclama da Globo, do conteúdo que ela passa, do perfil ideológico dela, da programação. Nisso, você passa a assistir só Netflix, canais de TV a cabo, ou você muda para o SBT, para boicotar a Globo. Tá. Aí, o que acontece? Eu vou falar para você assim, por que você não joga a TV fora? Viu? Você está num ambiente de falsa solução. Entendeu? Porque você não entende que existe uma coisa que está em todos os lugares. Não está em um lugar, principalmente no que você denomina esse ser. O que eu estou falando aqui, as minhas lives têm esse capricho, esse tipo de comportamento. Que você vai entender que você está lidando com uma coisa que está em todos os lugares. Por isso que eu falei, se você está com algum problema com a Globo, porque você não gosta do perfil ideológico da Globo ou da programação da Globo, você tem a condição de ficar vendo Record ou ver a Netflix. Por que você acha que não está ali? O problema que está na Globo. Tá. Lembra do início da live? Do elogio estraga? Lembra que eu disse que a crítica sobe e o elogio desce? Você viu que inverteu a informação?
e ela é neutra, então a tua cognição não está funcionando 100%. Não dá para apostar só na tua cognição quando você sabe que tem algo neutro. E que só o que a tua cognição cognita é real e é assim que você se defende. Porque você viu que ali nos exemplos da coisa do elogio que estraga tem alguma coisa que não é cognitiva. Tá bom? Então, se tem uma coisa que não é cognitiva, como é que você está acreditando totalmente na sua... Lembra do quem vê cara não vê coração? Te passa duas informações sobre mim? Quem vê cara não vê coração. Você está vendo o esboço da Globo, você está confiando demais. Quem disse que não está no SBT? Quem disse que não está na Record ou na Netflix? A mesma coisa que você não gosta na Globo, só está na característica original de não ser percebida por você. Por que eu falei, joga a TV fora? Aí você vai resolver o problema. Por que você não gostou? Porque essa coisa está te dominando. Entendeu? Quando eu joguei a TV fora, você viu que fortaleceu. Putz, aí resolve o problema. Só que a coisa não gostou. Porque ela quer que você pense que o problema é a Globo e não descubra que está no SBT. Usando a tua parte da não sensibilidade. Aquela parte da inversão, da neutralidade, que você usa ali, que você sente de vez em quando, que você vê que a informação não é. Então, se a informação não é, na Globo não é. E se na Globo não é, aonde você acha que não é, é. O que eu quero te dizer é o seguinte. Você tem sensibilidade. Eu sinto, eu percebo, sim, mas tem coisas que você não sente e não percebe. E eu sinto e percebo. Foi aí a minha evolução. Eu consegui aprimorar a minha percepção psíquica. Então eu percebo, sinto e vejo coisas que vocês não percebem, não sentem e não veem. E essa explicação didática, esse conteúdo pode fazer essa percepção aflorar em vocês. Ou não. Necessariamente não tem uma logística a partir de então de que isso vai acontecer, evidentemente. Mas pode ser que você amplie a sua percepção do cabimento explicativo que eu te dei. Como é que eu vou te levar para lá? Quando eu te disse, por que não joga a TV fora? Mas... Aí, viu? Sabe o que é isso? Porque existe uma coisa que ela é itens. E quando ela para num item, eu descubro e ela perde a flexibilidade. Esta coisa, ela habita um e vários. Ela tem essa capacidade de fazer isso. Por isso que quando eu puxei para o celular, é bom ou ruim? Lembra daquela dimensão que desprove da exemplo da caneta que eu dei? Ou foi lá foi aqui, né? Caneta. Daí, uma coisa que é a palavra desprovida do produto, do peso, que eu iniciei no início da live, que vocês não praticam, que falam, mas não praticam, porque vocês não conseguem ir na densidade no evento. Então, celular, bom ou ruim? Por que duas opções? Não, uma só. Celular é ruim. Joga fora. Aí, uma você não quer. Você quer? Não. Depende de cada um. Aí joga para você a responsabilidade. Quando você joga para você, você se julga ser capaz de ministrar o bem e o mal no ato que você entende por cognição, que você se questiona. Celular é bom ou ruim? Não, celular é bom ou ruim, depende de quem usa, né, Brasil? Eu uso pro bem. E é aí o buraco. É aí que essa coisa se esconde. Quando eu falo celular é bom ou ruim, você vai falar, depende de quem usa. Essa coisa quer que você pense assim. Porque é isso que ela construiu. Ela construiu isso para que viva assim. Porque ela precisa habitar e depois 2 e mais. Ela é uma questão de
singularidade e pluralidade de um item e de vários. É uma coisa que não tem muita explicação lógica. Eu só sei que quando eu só consigo sintetizar isso para você assim. A Globo tá muito feia. Aí você corre o recurso, o segundo recurso, SBT. Não, esse recurso não vale, porque ela vai usar a aptidão neutra aqui. A tua cognição te ajudou de um lado, mas vai cair na neutralidade da informação, confiando na tua cognição de que aqui é bom. Cógnito, mas o incógnito tá ali, tanto que tá lá. Quem vê cara não vê coração. A Globo é um belo canal. Quem vê cara não vê coração. Entendeu? Qual que é o porquê que eu estou aqui? Tem uma coisa que vocês vão precisar aprender a lidar se você quiser viver melhor. Ela está aqui desde o início da existência humana. E eu descobri. Não tenho o que dizer ao contrário. Eu descobri isso. Essa coisa está aqui, está agora aqui. E eu entendi como lidar com ela. Ou seja, a Globo é um canal ruim? Sim, não assisto, vamos boicotar a Globo. Mas a Netflix você assiste. Não adianta. É a TV. É o celular. Daí você pega e como tu tem essa capacidade flexível de depende de quem usa, indica que tu vai ser instável. Por isso que eu coloquei numa instabilidade. Você viu que prendeu a informação e ela perdeu. Quando eu falei, joga a TV fora, perdeu a instabilidade. Então, porque essa energia, ela se identifica por instabilidade, ou seja, é a dúvida. É uma energia negativa. Ela paira no sistema pela instabilidade da informação. Ela é flexível, ela pode oscilar, ela pode... Quando eu sintetizei e prendi ela num item, tu ficou receoso. Por quê? Porque é a própria energia percebendo que eu entendi em você. E tu não gosta. Diz que eu tô louco. Diz que isso não existe. Porque é a própria energia te governando para tu atacar, porque ela encontrou uma anomalia. Ela encontrou alguém que entendeu o que ela me governava também. Quando eu era você. Não, celular é bom, ruim, não, de quem usa. Eu uso pro bem. Eu era igual a você. Globo é lixo, Globo lixo. Vamos pôr boicota Globo. Eu era igual a você. Dominado. Entendeu? Não sabia disso. E fazia a mesma coisa. Agora, joga a TV fora. Não. Por quê? Porque eu sintetizo num único objeto. E tiro ela. Ou seja... Do mesmo jeito que tu é levado para uma área de instabilidade, aquele ambiente, aquela dimensão que é flexível, que se faz elogio, estraga e coisa sobe, ali a crítica construtiva, é um ambiente onde é possível converter. A mesma coisa que você consegue fazer essa conversão, eu estatifiquei quando eu coloquei num item. E você não consegue flexibilizar. Eu falo, joga fora. Porque o problema é a TV, não é a Globo. O problema é o celular, não quem usa. Você está vendo uma relação entre você e os objetos? Então, porque tu na realidade não é uma entidade muito material. E tu não sabia. Material é isso aqui. Você não é tanto. Amor. Amor, me escondeu? É claro que não. Amor. Amorzão, tô parando aqui, daí a gente vai ficar de boa, tá? São 8 horas ainda, né? Você me escondeu? Amor, não, você sabe, dessa vez não, tá? É sério mesmo. Viu? Nós tínhamos que comprar um vinho, né? Nós tínhamos que comprar um vinho, né? Não, agora não. Viu? Faz um chimarrão pra nós tomar? Tá. Gente, é o seguinte. Eu vou parar. Percebeu então que eu dei uma pausa ali para trás, depois engrenei de novo e ficou bem estranho? Então, isso não é, né? Então, isso não é uma loucura minha, né? Você viu o conteúdo explicativo? Então, tá. Existe o intangível e o tangível, o invisível e o visível. Então, assim,
existe o invisível e ele nunca será visto, porque é invisível. Então, quando você vê, não é o invisível, porque você não consegue ver o invisível. O invisível, ele é invisível. Então, o que é invisível nunca será visto. Entendeu? Porque a partir do momento que você vê, ele é visível. Ou seja, não existe duas coisas aqui, existe só uma. Existe o que é visível. Mas você está falando do invisível. Quem vê cara não vê coração. Paciência, olha o que eu usei. Eu usei a versão visível. Eu falei do invisível infiltrado com densidade visível. Então é para a gente se entender. Mas o invisível não se vê. Só que ele deixou um rastro. E isso é por você. Porque tu não consegue ver o invisível. Por isso que o meu conteúdo não existia. É tudo de vocês. Quem vê cara não vê coração. Isso é racional. É que tá dizendo que quem vê cara... Não, tá dizendo que você não tá correto com o seu dado. Tá dizendo que você não pode dizer que eu sou bom ou ruim. Porque tá te neutralizando. Quem vê cara não vê coração tá te deixando sumir do mapa, que você não existe. Porque você não consegue sintetizar quem eu sou, porque você vê minha cara e não vê meu coração. E você vai errar, essa coisa está falando isso, porque não existe duas informações aqui. Existe só uma. Existe só o que é visível. E vocês estão acreditando em alienígenas, e isso não existe. Mas você falou da Globo, isso é invisível. Sim, isso não existe, eu falei do que não existe. Mas eu te dei uma densidade por um processo. Então... Aí você vai dizer o seguinte, o que está acontecendo, Inácio? Eu vou explicar. Existe um lugar no cosmos que é um ponto eu vou chamar de singularidade, que é onde ocorre a conversão. Essa coisa é no meio, é no trajeto, ela tem as duas hastes, as duas esferas, mas existe um lugar no meio da passagem que vai fazer a conversão. Eu vou te explicar assim, ó. Ai, cara, antes que eu bugue. Antes que eu esqueça, eu não posso, meu Deus, ia ficar bagual o conteúdo aqui. Existe um lugar que a informação ela precisa trafegar por um lugar, ela precisa de um espaço para trafegar, para fazer a conversão. Ai, cara, deu um bug aqui, apagou, eu esqueci o que, nossa, eu precisaria ver a live de novo, ver um pouquinho antes para mim. É assim, ó, existe um lugar aonde você tem o café e tem a água. Existe um lugar aonde a água vai se tornar café. Ela vai se misturar e vai sair o café. Este lugar aonde ocorre essa conversão da água que vira café e você toma o café que contém água e café, existe um lugar que faz isso. E este lugar não existe. Então, o lugar que converte a água e café não existe. Na realidade, ele existe numa escala de um lugar no tempo e no espaço que não entra no cabimento humano. Ou seja, é um lugar um lugar tão pequeno, um lugar tão sem espaço, que a água e o café é a mesma coisa e não precisa coá-los separadamente. Ai, cara, eu não posso falar isso que fica muito Dilma, muito pira. É assim, ó, todas as coisas, elas são divididas por um meio. Vamos supor que você está transando com a sua esposa. Você vai ejacular. Então, da ejaculação a ejacular existe um meio. Vamos supor que você vai dar um soco numa pessoa. Nossa, que observando. Eu poderia ter achado o 3M. Não, é assim, ó, vamos supor que você vai dar um soco numa pessoa.
do momento em que você arremessa e dá o soco e fechou o ato, tem um meio. Entendeu? Esse meio é como se você nunca encostasse no rosto da pessoa, ou seja, você nunca encostou nela. Porque existe um espaço onde o contato existiu. Existe um lugar ali. Então, existe sempre um meio dessas coisas. Vamos supor que eu vou pegar essa xícara. Ó, existe um meio do momento que eu peguei essa xícara, entendeu? Existe um lugar muito rápido que é o meio deste ato. Então, esse é dividido no meio, entendeu? Então, eu estou tomando aqui. Quando eu encostar o café, a xícara tem um meio. Quando o café encostar o meu lábio, vamos por assim, que eu encoste o café. Na fração dos segundos eu não consigo identificar quando que eu encostei o café na boca. Ou seja, existe um lugar que eu vou ficar lá quando que eu encostei o café na boca. E este quando pode variar nunca, ou seja, este lugar eu faço assim, ó. Mas eu ainda não encostei o café na boca e aqui eu já estou degustando, porque aqui são frações de segundo. Porque eu vou dar um exemplo. Veja bem. Milésimos de segundo, a caneta me tocou. Neste lugar, ela nunca tocará ou ela ainda está a caminho de tocar. Então, é maleável o ato do toque. Tipo, talvez eu diga que essa caneta nunca me tocará. Ó, ela nunca me tocará e aqui ela já tocou e ainda ela está a caminho de tocar. Porque isso é possível, entendeu? Então, essa caneta nunca me tocará. Na realidade, essa caneta nunca caiu em cima da minha mão. Ela está num evento no meio do ato, ou seja, ela está um caindo eterno. Ela nunca tocará. E ela pode tocar. Este lugar, ele é identificável pela visão convencional. Vamos se dizer assim, que eu tome um café. Eu vou tomar um leite, peraí. Eu vou fazer esse exemplo e vou parar, tá? É porque tá dando de fazer essa live. Eu vou fazer, mas eu já vou parar com essa pira aí, tá? Não, eu vou tomar um chá aqui, ó. Vou tomar um chá aqui pra vocês verem, ó. Eu vou tomar um chá aqui, inclusive eu quero tomar... Ixi, tá congelado? Tá congelado o negócio. Que dó. É assim, ó, vou tomar. Você vê que é impossível contar o momento em que eu encostei no lábio, ó. Então, existe um meio do contato do líquido com a minha boca. Só que na vida física é impossível de contar. Tipo, ela entra na escala. Existe um momento. Existe um momento em que o líquido tocou minha língua. Entendeu? Isso é bem rápido, né? Aí tem um meio. Ou seja, esse líquido nunca tocou a minha língua. É só uma ilusão. É basicamente assim. Ixi, agora fudeu, né? Agora ficou insano pra caramba. Ficou bem insano isso, né? Então tá, é isso aí. Tá? Existe um meio, um lugar onde uma coisa pode... E é lá onde existe a conversão do elogio que estraga. É lá. Só que aqui vai estar separado entre você e outra pessoa a informação. Ou seja, lá o elogio que estraga, não existe isso. Não existe essas duas coisas. Essas duas coisas só existem aqui, quando elas já estão sentenciadas no projeto, entendeu? E elas são isso. Essa é duas coisas, mas eu a conheci como uma ou nada. Entendeu? E vocês têm a partir de duas. E eu, uma e nada. E ela não é visível na escala do 1 e nada. Ela é só visível no jeito que eu te disse. E aí eu coloco você naquela ideia espacial, entendeu? Naquela ideia de que você está com possibilidade de conversão. Porque na realidade ela está usando este lado, no caso. Por isso que, mas automaticamente é instantâneo. É tipo assim, ela é todo o ato ao mesmo tempo. Ela não tá em ti, ela tá nos dois já separada. Por isso que o elogio estraga. Vai acontecer num tempo. Isso.
para você vai acontecer num tempo, mas ela já está pronta numa versão nos dois. Tipo assim, então vocês conhecem ela a partir de 2, assim. Por isso que eu falei ela em você e ficou estranho, mas você conhece o elogio estraga. Você conhece a crítica construtiva. Então, porque está em 2. É a partir de 2 que vocês têm a percepção dela. Eu conheço essa energia em 1. Por isso que eu jogo ela em você de vez em quando. Digo que você converte, entendeu? E aí 1 e aí 0. E se isso for, quem você acha que é esse 1 antes do 0? Eu. 0, nada. 1, 2, eu e você. Ou 2, porque eu posso ser esse 1 representante desse nada. Por isso que vocês não valorizam meu conteúdo. Porque eu estou falando do nada, eu me torno isso, porque este 1, que sou eu, não existe, porque eu disse que ele é invisível. Essa coisa, ela é nada e 1, aí você conhece por 2. De vez em quando eu jogo em você e de vez em quando eu jogo no outro. Por isso, cara, eu não posso parar com essa live, tá muito explicativa. É por isso que eu jogo, fiz o vídeo lá. É porque eu sou feio e bonito, eu sou organizado e desorganizado. Você é desorganizado, lembra desse que eu fiz? Vocês conhecem ela por 2 versões opostas, a partir de 2 itens em oposição. Eu conheço ela em 1 item invisível, que eu sou o representante, e nada. É por isso que o que eu falo não existe. Entendeu? Então eu sou representante do nada, ou seja, essa coisa há por mim. Eu sou o 1, que é esse o invisível, e o nada. É por isso que eu não sou avaliado por você. Você é a entidade que conhece ela a partir de 2 itens, que é o que eu expliquei para você. Elogio estraga. Entendeu? Porque na realidade existe uma informação primordial que todo mundo usa. Ou seja, existe uma informação que os esquerdistas usam, e essa coisa, porque ela precisa disso aqui, entendeu? Ela precisa ser 1 e invisível. E uma informação que os direitistas usam, porque ela é neutra, porque ela é nada. Então ela tem essa capacidade, ela habita nos 2 lados inversos, com características sintetizadas pela positivo esquerdista ou negativo esquerdista, positivo direitista. Ela usa as 2 vértices para existir a partir de 2. 1, nada. Ou nada, 1, invisível, e 2, eu e você, falando que o elogio estraga. Cara, não sei quanto tempo tá dando de live, vou explicar mais um pouco isso. Vou tentar falar mais alguma curiosidade. Que horas são? 8 horas ainda, tá cedo, né? Nossa, tá bem cedo. 8 horas, 8h40. Nisso você deve estar falando assim, cara, o que está acontecendo? Na realidade, o que está acontecendo é todas as coisas ao mesmo tempo, entendeu? E nenhuma delas. Eu entendo isso e vou levando a minha vida aqui conforme dá. E isso tem um objetivo que está sendo cumprido. O objetivo está sendo feito, o quê? Eu aqui falando essas coisas, entendeu? Há um objetivo para isso que nem eu mesmo sei. Do mesmo jeito que, né? Tá, mas é mais ou menos isso, entendeu? Então tem essa coisa, essa possibilidade de inconversão. Você faz isso. Quando eu te disse, vou voltar ali no boicote da Globo. Quando eu te falei do celular, joga o celular fora, porque o problema está no celular, você não gostou.
Porque você tem que ter a sensação de júbilo de governo do bem e do mal. Entendeu? E Eva conseguiu isso, não você. Eva que ficou com o governo do bem e do mal, com o entendimento do bem e do mal. E você, quando você fala assim, não, é de cada um, na realidade você está jogando que o povo pode ministrar o bem e o mal. Como se fosse controlável isso, e eu vou usar o celular para o bem. Não, mas eu posso usar para o mal. Não, mas eu vou usar para o bem. Então, está com você. Quando você fala que não, depende, o celular depende de quem usa. Quando você fala isso, as duas coisas estão contigo. A possibilidade do celular ser usado para o bem, só que você demonstra controle. E quem usou para o mal é porque usou para o mal. Como se o cara controlasse isso. Porque as duas coisas estão em você e as duas coisas estão no cara. Você usou para o bem, ele usou para o mal. O controle, como se você governasse a condição do bem e do mal no ato do celular. Só que, como fica para cada um fazer isso por conta própria, você não consegue legislar o outro, porque você dá liberdade. Só que você não está dando liberdade. Esta coisa está te dominando em uno. Porque ela precisa pegar um e um, com o mesmo conteúdo, nos dois. Só que vai inverter. Vai inverter, você está usando para o bem, ela está usando para o mal, do outro lado. Só que é neutra. Ela é neutra. E se ela é neutra, é nenhum dos dois, ou um, você, ou um, o outro. Entendeu? Ela precisa usar o representante de um. E foi aí que eu disse no início da live que eu descobri e questionei coisas que você também vivia, mas você não questionou por quê? Porque eu me tornei este um, que não existia. E essa coisa passava. Do nada, ela precisa passar por um. E este um é todos os CPFs, cada um. Depois que isso acontece, é todos. Por isso que governa por uma informação todo mundo. Qual que é a informação que a esquerda usa igual à direita? Se são sistemas de governo diferentes. Então, é quase invisível. Mas por que eu estou dizendo que tem uma informação que os dois falam? Então, você quer entender isso? Continue aqui. Quer entender o que eu estou falando? É porque eu não consigo explicar hoje, eu vou ter que ficar a noite inteira na live. Eu estou dizendo que tem uma informação que mora no esquerdista e no direitista. E você viu que o conteúdo é diferente. Os processos, nossa, é totalmente inverso a ideia da direita e da esquerda. Mas como que é inverso e tem um propósito ideal igual, uma informação igual nos dois? Porque esta coisa está usando as duas características. O fato de ser invisível, estar em todo lugar, lembra da Globo e da SBT? De ser neutra. E ter a substância de um invertida, ou seja, ela é um na versão esquerdista e um na versão direita. Ou seja, direita e esquerda é a mesma ideia, portam a mesma informação. Você vai dizer, não, Inácio, a direita ela vê um foco mais... você pode ver, a matemática é mais democrática. Já a esquerda é totalmente mais ambiciosa, a ideologia é diferente, é comunismo. São duas versões diferentes. Tu cai nessa. É igual. E nenhuma delas. É para isso que eu estou te preparando. Para tu ser este cara que entende isso. E parar de cair na chacotinha do sistema. Porque eu sou direitista, eu sou esquerdista. Que informação é essa que o direitista e o esquerdista possuem e que por ser direita e esquerda não poderia ter, porque só um poderia portar? Para chegar nesse local, eu faria o seguinte, veja bem, direitista tem sede? Esquerdista tem sede? Então, é aí que é todo mundo igual. Entendeu? Então, essa informação que é única nos dois, pegou aí, sede. É aí que mostra que ela governa. Por esse item.
Vocês podem divergir aqui, mas tem sede, tem sede. Então, é aqui, neste um igual, neste um, que é a informação que possui os dois grupos, habita. É aí que ela se identifica, na sede. Podem brigar, podem se odiar, se matar, mas bateu a sede, ó. É aí que há uma informação para os dois. A sede. Like e a gente se vê. Fiquem com Deus. Boa noite. Dá um like aí. 1000 likes. Compartilha com o vô, com o tio, com o irmão e com o primo. E com a amante. Fala lá com a amante. Amante, dá uma olhada nisso aqui. Abraço. Fui. Tchau.